Senhor meu Deus, bendito e eterno Pai, eis o teu filho, ó Deus, que não vai diante do altar da tua casa. Nesta noite, ó Deus, ele já preparou uma mensagem, ó Deus, para trazer diante, ó Deus, da tua igreja. Que o teu Espírito Santo seja com ele. A tua palavra diz, ó Pai, que nós não deveríamos estar preocupados com aquilo que havíamos de dizer, porque, ó Deus, o mesmo Espírito falará pelos nossos lábios. Pois bem, Senhor, pedimos a Ti que não seja diferente nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, tomar a vida do Carlos, ó Pai, venha falar, ó Deus, dando-lhe, ó Deus, ousadia, intrepidez, para que ele possa pregar a Tua palavra, com, ó Deus, ó Pai, bastante veemência, com bastante consistência, Senhor, de tal forma que os nossos corações se alegrem, ó Deus, ó Pai, vendo, Senhor, ó Deus, a ação do Teu Espírito sobre a vida do Teu Filho. Nós entregamos ele agora na concha das Tuas mãos. Usa-o, Senhor, segundo a Tua vontade e fala com a Tua igreja, porque nós estamos aqui para ouvirmos a Tua voz e que assim seja no nome de Jesus. Amém e amém. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou pedindo para os irmãos abrirem vossas Bíblias, Josué 3, versículo 5, que é o tema da campanha. Amém ou misericórdia? Amém. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia. Amém? Amém. Amados irmãos, essa palavra, o qual eu fiquei pensando durante o decorrer do convite, o qual Alexandre havia me feito, eu fiquei pensando não somente nesse texto, mas em outras passagens também bíblicas, a respeito também muito que eu meditei durante um período. Eu estava lendo sobre o livro de Coríntios, ali que me chamava muita atenção, na passagem ali também o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntios, e tinha duas passagens ali que ficou frisado. Eu queria também colocar nessa pregação hoje também a questão de exortação a uma vida santa. E também lá em Coríntios também, sim, você vai encontrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se a gente analisar a passagem bíblica aqui em Josué, a gente voltar antes, você vê que ele está ali no aparato. Está falhando esse microfone aqui. Só. Aí, amém. Então, todo esse aparato. Glória a Deus, Ciro. Obrigado. Já ia mexer na mesa lá. Mas, enfim, que eu queria trazer para os irmãos, nessa parte também de Josué ali, o qual foi instruído por Moisés. Se a gente observar ali toda aquela passagem antes, Josué havia sido instruído para também instruir depois o povo. Você vê toda aquela instrução, mandando os levitas carregarem a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava a aliança com Deus que o povo tinha. Então, nisso que eu vejo, não tem como eu falar sobre santidade, santificação, sem também falar de pecado, que é algo que nos afasta de Deus. Quando você se santifica, você se aproxima a Deus, amém? Quando você está no pecado, você se distancia de Deus. Então, eu queria colocar nesse texto, mas enfim, para mim não me embolar muito na minha pregação, eu qual estou iniciando essa caminhada, esse tempo de instrução. Tenho recebido muita instrução da Cida, do pastor Wallace. Então, eu vejo que eu ia me embolar aqui, mas aquilo ficou frisado muito no meu coração quando eu estava acompanhando a carta de Coríntios. E não é muito diferente dos dias de hoje. Era uma igreja problemática, cheia de defeito. Quantas das vezes eu e você como igreja também não estamos assim? Diante do Senhor, nos afastando do Senhor. E Paulo sempre estava instruindo aquela igreja.
exortando. A gente sabe que sempre a exortação vem do sacerdote local. Só para os irmãos terem um exemplo sobre essa questão que eu falei de pecado e santidade, você vê que no início, os primórdios da humanidade, quando Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, você vê que ali era algo puro. Santidade é coisa pura, está purificado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus não vai buscar uma igreja limpa, Ele não vai buscar uma igreja suja, com as suas vestes sujas, com o seu coração sujo. Não vai. Isso vai depender do que? Dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa reverência, da nossa adoração. Você vê que cantaram hinos de adoração aqui no começo, antes da palavra. E o que Jesus procura? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesse meio desse tempo, quando eu vi analisando sobre o que eu ia pregar, eu cheguei a pensar em Hebreus 12, que fala: sem santificação ninguém verá a Deus. E voltando de novo, a arca está aqui. Hoje em dia, a gente não tem mais a arca, mas temos a presença de Deus. Nós somos o templo dele, nós somos o Espírito de Deus habita em nós. É isso, o Espírito Santo? Então a arca hoje está no nosso coração. Eu te pergunto nessa noite, como está o seu coração diante de Deus? Sabemos que a nossa caminhada no dia a dia não é fácil, irmãos. Vou falar que é fácil? Não é. E nesse período, eu analisando a forma como eu ia pregar, como eu ia trazer a palavra, que falar de santidade, subir aqui na frente e falar de santidade, não é fácil não. Porque o Senhor Jesus mesmo afirmou: sede santo porque eu sou santo. Ele afirma que Ele é santo, mas para nós caminharmos a ser santo, procurarmos a santidade, procurarmos nos aproximar de Deus. A palavra de Deus nos fala também: sede meus imitadores que eu sou de Cristo. Não é assim que a gente aprende? Então, nesse período de análise do que eu ia trazer da pregação de hoje, aconteceram duas situações, que uma já tinha acontecido, a outra foi no meu trabalho, que me deixou impactado. E também vou contar um pouco do testemunho. Ontem eu vim da faculdade, até vim ansioso para perguntar para minha esposa como foi o culto de ontem. Soube já que foi uma bênção. Deus derramou a glória dele neste lugar e vai continuar derramando em nome de Jesus. A primeira que eu queria frisar com os irmãos sobre essa questão de distanciar e você estar próximo de Deus. Lá na igreja, sabe, de Washington, o pastor já passou por Washington também. E nessa igreja de Washington, na época que eu estava à frente do Ministério de Louvor, uma irmã se afastou do louvor. Se afastou do louvor, a gente foi, pegou o ministério, fomos visitar na casa dela, cantamos louvores, levamos a palavra para ela. Mas algo ficou bem frisado, porque esse irmão falou. Hoje já não está mais a presença de Deus, mas ele falou algo ali que me chamou a atenção. Essa primeira parte que eu vou falar para vocês na pregação, porque eu entendo aquele dia aqui também que o apóstolo, o pastor Wesley estava pregando aqui, ele falou que a palavra primeiro ela fala com a gente, há um confronto com a gente. E nisso ele contou uma história para essa irmã. Falou assim: irmã, um dia saiu um homem caçar o diabo. Você vai ter que falar assim: que isso? Caçar o diabo? E caçou. Procurou no bar. Eu já contei, não lembro se eu contei isso no discipulado juvenil. Procurou no bar, procurou nas boates, procurou nas esquinas de droga.
E tudo quanto é lugar perverso, onde há imoralidade, fornicação, tudo quanto é tipo de pecado. Não achou. Fiquei olhando para o rapaz, ele contando aquela história. E ele pegou e falou: quando ele estava voltando para casa, passou na porta da igreja, o diabo na porta da igreja. Você vai perguntar para mim: mas o diabo na porta da igreja? Ele falou: sabe por que eu cheguei? Ele contando a história, ele falou: rapaz, chegou para o diabo e perguntou: mas você não está lá no bar? Você não está lá? Não estou lá não. Eu quero quem está aqui dentro. Lá fora já me pertence. Porque a palavra nos ensina que o mundo jaz o maligno. Nosso compromisso é salvar, pregar a palavra para que almas sejam salvas pelo poder do Espírito Santo. Ele não quer quem está lá dentro, lá fora não, ele quer quem está aqui dentro. O que a Bíblia nos ensina? Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Viver em santidade é viver uma vida íntegra, uma vida reta. Hoje de manhã, uma pessoa postou no Facebook a historinha de Jó, só que em desenho, animado para infantil. Aí eu fiquei assistindo aquela passagem ali de manhã, como Satanás veio se apresentar a Deus, de rodear a terra. Você entende que o mundo jaz o maligno. E o que Deus fala? Não veste meu servo Jó, homem íntegro e reto? E a gente vê essa situação que o povo está passando. Muitas vidas têm perecido lá fora. Mas às vezes, como a gente está dentro da igreja? Como a gente tem agido dentro da igreja? A gente tem procurado agir com uma vida purificada? Uma vida íntegra? Uma vida reta? Viver o Evangelho é renúncia, requer renúncia. Todo aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, não é isso? E a segunda parte que eu queria citar para os amados irmãos, sinceramente fiquei impactado, porque esse mês começou o período de FGTS, aí teve que abrir mais cedo, aquela correria. Peguei e abri o banco mais cedo. Aí nisso, até a Josiane conhece ela, comentei com ela sobre essa moça, domingo. Essa moça pegou e me chamou: Carlos, preciso falar com você. Eu sempre jogo a sementinha, falo da palavra de Deus para ela. Às vezes ela comenta: estava lá fora atendendo, uma pessoa da igreja veio e falou comigo, Deus manda falar com você. E nisso ela contou que teve um sonho. Eu olhava para ela e ficava abismado. Eu disse: Senhor. E ela me disse: Carlos, eu sonhei com arrebatamento. Pessoa que nem da igreja não é. Sonhei com arrebatamento. Estava eu e minha família dentro de casa. Deu aquele clarão. A parede da minha casa até trincou. Peguei, chamei meu esposo com os filhos. Falando: vamos guardar que a gente precisa ir. Alguma coisa está acontecendo. E nisso ela veio contando para mim. Só que interessante, quando ela falou não só dessa questão do clarão, da parede da casa rachando, ela falou que quando saiu para fora da casa dela, o esposo, estava todo mundo nem aí, estava bebendo, fumando, um monte de rodinha, pessoas não estavam nem ligadas no que estava acontecendo. E eu expliquei para ela, falei assim: Deus quer salvar você e sua casa. Esse sonho de despertamento, várias vezes vem falando com você,
para você, faço o convite. Não que seja igreja metodista, pode ser outra igreja, mas procura o Senhor Jesus. Ele quer salvar a sua família. Falei isso para ela. Mas aquilo que, quando ela falou com as pessoas que estavam na rua bebendo, algo veio no meu coração. Veio falando, quantas pessoas também estão dispersas dentro da casa do Senhor. Deus está falando, Deus está transmitindo a mensagem e as pessoas estão desligadas. Lá em Apocalipse, o que ele fala como o Senhor Jesus está transmitindo a mensagem às sete igrejas da Ásia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente não sabe nem a hora e nem o momento que o Filho do Homem ele vai vir. Então a gente tem que estar atento à palavra de Deus. E hoje eu fiquei pensando sobre essa questão que eu ia contar, sobre a experiência que eu tive, e também nessa parte eu fiquei pensando também sobre o decorrer desse ano na igreja. Estamos num tempo de alinhamento e instrução. Não é isso que o bispo tem pedido? Se vocês pararem para pensar, irmãos, a primeira campanha que foi sido, o diabo não veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Segunda campanha foi sobre a cura. Quantas pregações não tiveram aqui falar sobre a cura da alma também? Agora nós estamos numa campanha de santificação. Mês que vem é a campanha O Vaso na Mão do Olheiro, não é isso? Corrija isso se estiver errado. Olha como é que Deus está trabalhando na igreja. Você pode glorificar mais, irmão. Porque você vê um tempo que a gente está vendo. Deus está falando neste lugar. Deus tem falado tremendamente. Então eu tenho ficado impactado desde o dia que eu cheguei aqui nessa igreja, do que Deus tem falado. Então é para a gente ficar ligado, irmãos. O ladrão, quando ele vai, ele não avisa não. O meu trabalho, eu fico em adrenalina o dia inteiro. Um dia um policial federal chegou lá um dia, entrou, até estranho que ele não, o policial, todo policial ele tem liberdade de entrar no banco. Ele chegou e falou, detesto a arma, e pode ficar despreocupado comigo. Aí ele entrou no banco e falou para mim, peça a Deus para você nunca precisar usar o que está na sua cintura, porque você não sabe o problema que isso dá. Eu quero dizer para os irmãos que nessa parte o exemplo que eu quero trazer é responsabilidade. Deus ele coloca nas nossas mãos, mas um dia ele vai cobrar. Então, se a gente está em cima do muro, não é para ficar em cima do muro. Ou é Deus, ou é o diabo. Lembra que eu falei no início da pregação? Pecado ele faz separação. Não estou falando que eu sou santo não, irmão. Também sou pecador. Então fale contra vocês. Mas percebam isso. Você vê que ali, o que está destruindo ali? Santificai-vos, pois hoje o Senhor fará maravilha no meio de vós. Já viu aquele ditado quando pega, dá um problema, a laranja podre estraga toda a caixa? Um erro, por causa de um erro. Um exemplo na Bíblia, mesmo nesse livro aqui de Josué, a gente pode ver Acã. Não era para pegar nada em Jericó. Para que ele foi mexer? O diabo não está brincando de ser diabo, não. Então a gente tem que vigiar nisso também, nos nossos atos, nas nossas atitudes, e manter-se fiel.
Sede fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui nessa noite querem tomar a coroa da vida? Querem ir para o céu em nome de Jesus? Então você glorifica o Senhor, porque Ele faz presente neste lugar. Deus é Deus, e é o Deus de graça e misericórdia. E quantas das vezes a gente não dá ouvido às misericórdias do Senhor? Essa semana também eu vinha analisando várias passagens, e numa das pregações, eu sempre escuto pregação de manhã cedo, e algo ali que, uma das pregações, o rapaz pregando estava falando sobre a questão do perdão, mas ele não estava falando só de perdão entre irmão e irmão, mas também perdoar você mesmo. Às vezes a gente chega assim, será que o Senhor me perdoou? Fica aquela coisa na cabeça. Joga isso por terra, que é o diabo. Porque se Ele te lavou e purificou, para que a gente vai ficar se acusando? Ele estava falando na pregação do quê? Daquela passagem, a diferença entre o fariseu e o publicano. O que o fariseu estava fazendo? Do meu dízimo, estou engomado, hein? Terninho, gravatinha. O que o publicano fez? Senhor, miserável que eu sou falho. Reconheceu. E a gente tem que reconhecer nossas falhas, mas ali na pregação ele estava falando, frisando isso. O Senhor já te perdoou. Não é a hora mais de lamentar, mas se encaminhar. Então a gente tem que estar atento ao que a palavra de Deus fala. E um exemplo que eu dou para os irmãos, a nossa caminhada em Cristo Jesus é como se fosse a porta giratória do banco. Eu já citei isso lá na igreja de Washington, sabe? Por que eu falo porta giratória? As irmãs que detestam a porta, né? Ainda vai com bolsa nem mês. Aquelas bolsas abençoadas, lotada de coisa. Essa moça aqui nem da igreja não é, ela fala comigo direto. Fala assim, tomara que não venha nenhum secretário hoje, tá? Fala assim, amém, em nome de Jesus, não vai vir nenhum secretário. Por quê? Quando o diabo não vem, ele manda o secretário te perturbar. Aí agora ela tem acostumado até a falar estagiário, que está fazendo estágio, fazendo um tempinho ali. Está repreendido. E é nisso que eu quero dizer para vocês por quê. O Espírito Santo ele incomoda quando você está no erro, está no pecado. Ele quer te chamar nessa noite para uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de fidelidade. No dia que eu casei com a minha esposa, o que eu fiz? Não fiz voto. A gente também, quando aceita Jesus, a gente não faz voto. Não para o pastor e para a igreja, não. É para Deus. Aí você pensa bem, essa porta, teve uma pregação do pastor, não é isso? Entrar pela porta estreita, não é isso? Está lá. A outra o que leva? Larga leva o que? A perdição. E a gente vê aquela porta e o detector de metal. Detector de metal, meu irmão, é o Espírito Santo te incomodando. Eu lembro muito que a esposa do pastor Júlio, a Leontina, poucos aqui acho que conhecem ela, mas ela falava muito da escola dominical. A escola dominical também me ajuda muito nisso. O sininho do Espírito Santo tocando. Opa, negócio errado aí. Ela falava muito isso na escola dominical. E eu coloquei nisso, transmitindo a mensagem para eles, a respeito do detector de metal. Algo está errado. O que os dois filhos de Arão foram fazer lá? Não é? Se algo está errado, a gente peça para Deus tirar. A gente tem que pedir para Deus tirar. Você vai lá, tira lá.
E quantas das vezes eu não vejo lá no banco, mas eu não tenho nada, tem nada na minha bolsa. Isso quando eu não mas não vou falar assim. Coloca uma palavra pejorativa para não pegar pesado, mas te chama de tudo quanto é nome. Teve uma certa vez que a pessoa falou para mim: nossa, você deve engolir sapo aqui o dia inteiro, né? Eu falei assim: rapaz, eu estou até gordinho de tanto engolir sapo. A pessoa caiu na risada. Mas é o dia inteiro aquilo, adrenalina. Mas quantas das vezes a gente não vive também como se o Senhor fosse voltar hoje? Então a gente tem que ter essa convicção, tem que ter esse pensamento, viver como se o Senhor estivesse voltando agora. Quantos vídeos a gente não recebe aí no WhatsApp, daquele quando o pastor está pregando, de repente dá aquele clarão, some todo mundo. E as pessoas que estão ali ficam desesperadas. Uma pessoa chegou para mim e contou o que aconteceu isso numa igreja. Pastor, uma ideia para o senhor dar. Se eu pegar aqui um dia, pegar um daquele chofar, sabe, tocar. Teve um pastor que fez isso numa igreja, irmão. Você acredita que saiu todo mundo correndo? Corre que é arrebatamento. Tocaram lá fora o chofar. E nisso a pessoa falando que o desespero das pessoas. E na hora H, como é que vai ser? Então a gente tem que ter esse entendimento. Porque se não tiver conhecimento da palavra, uma vida íntegra, e eu falo para os irmãos também que a situação hoje em dia não é fácil para se pregar o Evangelho. Louvo a Deus que eu vi as fotos, não pude vir. Peço perdão aos irmãos também, que eu trabalhei no sábado, estava doido para vir no evangelismo, não pude vir. E nesse fato de evangelismo também, nesse mesmo período, antes de eu trazer pregação, olha como é que Deus vem tratando comigo. Certo dia também, foi semana retrasada, Deus tomou um rapaz no ônibus. Amigo de infância, começou a falar dentro do ônibus, transmitir a palavra de Deus. Tinha gente debochando, rindo. Tinha gente até que foi da igreja, falou: esse cara é maluco, chato, insuportável. Francisco já comentou aqui, a gente foi no encontro com o bispo. Ele falou sobre o evangelho inconveniente. Fiquei até olhando aqui, o evangelho inconveniente, mas Jesus não está à porta. Ele bate, Jesus não é entrão, não. Ele não é entrão. Mas só se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, senão ele não entra. Aí nisso eu fiquei pensando, poxa, evangelho inconveniente. Aí o bispo estava falando que o evangelho ele incomoda a nossa carne, incomoda o que a gente está fazendo, incomoda aquelas pessoas que vão ouvir. Por que ele falava isso? Os fariseus questionavam: pode vir um Cristo da Galileia? Ele não tem que vir da casa de Davi? Não tem que ser descendente de Davi? Era questionado. E nisso o rapaz ele pegou, ficou pregando ali dentro do ônibus, as pessoas rindo. Ele desceu do ônibus, cumprimentei ele. E ele continuou, irmão. Foi até meio-dia, se eu não me engano foi até a tarde, que a Carla falou no discipulado. Ele foi até a tarde pregando lá na Praça da Matriz. E quantas das vezes a gente tem vergonha de pregar o Evangelho? Eu falo isso até de mim mesmo.
Eu louvo a Deus que Deus tem me dado a oportunidade. Hoje mesmo, durante o dia, eu vim conversando com um rapaz, se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Converso com ele, é meu companheiro de serviço. Sempre ele me pergunta: cadê as perguntinhas lá que você prepara para o juvenil? Cadê aquele negócio do quiz que você traz para mim, para me assistir? Cobrou. Eu tinha esquecido de levar. A Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Então que você venha transmitir esse conhecimento ao teu próximo. Não guarda só para você. Então, nisso daí eu fiquei impactado nessa parte. E nisso eu falo para os irmãos: a caminhada do Evangelho não é fácil. Você vai encontrar espinhos, você vai encontrar dificuldade. Ontem mesmo na aula eu fiquei impactado que a professora estava falando sobre a questão do Salmo 126. E o interessante é que ela falava ali, que a mensagem nos transmite também: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na hora que você tiver um momento de fraqueza, traz à memória aquilo que Deus fez na sua vida. E nisso, fiquei impactado com a aula de ontem. Ela falando sobre essa questão do salmo, das passagens bíblicas, do salmista Davi e outros salmos que foram também entoados, escritos. E nesse período também ela falava sobre a questão na aula ali, ela falou sobre a diferença entre, todo mundo confunde lamento com reclamação. Murmuração. Aí ela estava dando um exemplo. Ela falou: quando você está em lamento, não é que você vai pegar e vai cobrar a Deus, não. Ó Senhor, não aguento mais essa situação aqui não. É você pedir: Senhor, muda a minha história, muda o quadro da minha vida. E ela estava falando sobre a questão também da reclamação, murmuração. Aí sim você reclamar para Deus. Por que o povo ficou agarrado no deserto? Porque reclamou. Quantas das vezes Deus também não opera porque a gente reclama? Não deixa o agir de Deus. Aí você vê que entra o pecado que eu tinha falado no início. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Você ir contra aquilo que Deus quer. Você tem pecado. E santidade é você, santificação, santidade é você manter-se íntegro, reto e obediente à voz do Senhor. O profeta Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente tem que estar atento ao que Deus está falando, ao que Deus está transmitindo na nossa igreja. A busca de poder não tem sido uma bênção, Cida? Amém. Oração, uma vida de oração, uma vida de busca, atitude. Essa parte de murmuração, irmão, passei uma situação no banco. Eu precisava ouvir o gerente como se fosse Deus falando comigo. E ó, aquela chinelada. Porque passou-se, acho que uns 3 anos atrás, o INSS estava caçando aí o pessoal, mandando fazer perícia. E nisso, mandaram uma carta para o meu avô, 80 anos, mandando fazer perícia. Aí você fica com aquela indignação no coração, né? Você, não é possível, gente, 80 anos, tá de brincadeira comigo, né? Vamos lá. O que o gerente tinha falado para mim? Você não se preocupe, você não é cristão? Eu vejo você aqui dentro da caixa aqui, você é uma pessoa íntegra, de caráter. Eu sempre analiso aqui,
Às vezes você pensa que eu estou só no computador, mas eu estou vigiando. E ele falou aquilo para mim, aquilo, ó, regalou meu olho. O que foi aquilo para mim? Assim, poxa, eu não tenho um Deus que eu sirvo. Como é que eu estou sendo descrente? Fui descrente no momento. Mas se Deus é fiel, Ele não vai me abandonar. Então naquela situação, quando eu cheguei lá no INSS, não dei nada. O médico olhou para o meu avô e falou assim, ó, está liberado. Nem sei para que mandaram o carro para você. Fui descrente, irmão. Então a gente tem que parar para observar, ouvir a voz de Deus. E nesse momento eu não ouvi. O que eu fiz? Fui murmurar. Quando eu fui reclamar com o gerente, tomei aquela punhalada. Ele pegou e falou assim, não, você não é íntegro. Eu observo a sua atitude. Então eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Precisei eu tomar aquilo. Precisava. Se eu tivesse fundamentado na palavra, obedecendo a voz do Senhor, não tinha acontecido isso. Você vê ali que as maravilhas do Senhor operam através da santificação, da fidelidade. Deus não vai agir se você estiver infiel. Deus não vai agir se você estiver de qualquer jeito. Às vezes a gente quer que o milagre aconteça e fica, de braços cruzados esperando. Ah, não, estou esperando a bênção, está vindo agora, hein? Ou às vezes você quer que Deus age, mas está falando mal do seu irmão. Quer que Deus opere um milagre e está murmurando. Eu falo, porque eu estou falando de mim também. Quantas vezes já fiz isso? Nessa parte de palavras que eu vim escutando aqui, pregações, confesso aos irmãos que não é fácil a caminhada ministerial, né, pastor? E quantas das vezes a gente não ora pelos nossos pastores, pelos nossos líderes? E não, pessoal, não estou puxando o saco do senhor aqui não, mas eu falo para os irmãos, seguir a caminhada ali, ainda mais com o ministério, você está na frente, você é o primeiro assim, afrontado. E nisso aquilo me chamou a atenção no pregador, foi na última campanha. Foi um pastor que veio aqui e ele falou algo interessante. Quando você está passando pela luta, dificuldade, aquilo que Deus está te capacitando. Ele falou que iniciou o ministério dele, quando era seminarista, fazendo ofício fúnebre, fazendo enterro da própria mãe. Ele falou, não há mensagem sem dor. E aquilo eu fiquei pensando, a vida nossa não há sem dor, não há sem dificuldade. O que Deus fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Então a gente vê a dificuldade que a gente encontra, e a gente vai ser testado. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. E algo que eu penso também é a questão dessa parte ministerial. Estou falando aqui na minha pregação no termo geral igreja, tá, gente? Porque eu acompanhei essa parte da carta de Coríntios, agora estou em Efésios. E nessa parte que eu estava lendo ali, estudando a palavra de Deus, também outra carta que me chama muita atenção é Timóteo. E quantas das vezes a gente não vê situações acontecendo aí fora do mundo, modismo, dentro das igrejas? Lembra que eu falei que santidade, atitude, reverência, renúncia,
vida íntegra. E lá no passado já tinha. O que o apóstolo Paulo falava para Timóteo? Cuidado com essas doutrinas de demônio. Muitas coisas estão acontecendo e distorcendo o Evangelho do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Estou falando isso porque, irmãos, sempre Deus, Ele coloca um exemplo para mim. Eu fico impactado com Deus quando Ele faz isso. O exemplo que eu falei, capacitação, você sente. E aquilo me incomodou quando a pessoa pegou e questionou comigo. Quando eu falei, a moça estava falando lá sobre a questão de marido, mulher, homem ou cabeça do lar e tal. Aí eu fui falando para ela sobre princípios da vida conjugal. Falei para ela sobre a autoridade dentro de casa. Aí a pessoa pegou e me questionou. Não, você está usando a palavra de Deus. Aquilo ficou uma ferida no meu coração. Eu falei assim, Senhor, tira essa seta agora, em nome de Jesus. Que a gente não deve ter raiva do próximo, não. E a pessoa começou, querer julgar religião. E eu não estava julgando religião. Naquele momento eu estava orientando essa pessoa a ter uma vida feliz conjugal. Quantas das vezes a gente não vê lar destruído? O diabo agindo no meio da família, distorcendo o que é os princípios do Senhor. Santidade nessa parte também na vida conjugal. Você e sua casa vão servir ao Senhor? É assim que Josué pergunta. Escolheis a quem deveis servir, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu pensei e falei com ela, falei assim, não, mas aqui a Bíblia está falando isso. E a pessoa não aceitou. Sabe, os ouvidos estão tapados. E ainda citou para mim, ele falou, não, mas foi um pastor, não sei o quê, e veio com um discurso, sabe, daqueles discursos socialistas. O pastor sempre posta lá, coisa do Bolsonaro lá no Facebook. Na hora quase que eu falei assim, eu vou ligar para o pastor veio com um discurso patriota que a pessoa vai parar de falar. Mas eu fiquei pensando naquilo, distorcendo, a gente aceitar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí a pessoa não se contentou, eu falei, irmão, se me perdoa então, é minha opinião, é o que eu penso. Falei assim para ela, em nenhum momento eu briguei. Poderia ter discutido, não, que isso, que aquilo, mas não bati boca não. Esse rapaz que eu sempre falo da palavra de Deus para ele, ele falou assim, agiu certo, ficou quieto na sua. Às vezes é melhor se deixar Deus tratar. E queria distorcer aquilo para mim. Não que eu vou chegar em casa e tacar as coisas nas costas da minha esposa. Não posso fazer isso também. Tem que dar atenção na minha família. Por que eu falei também de Timóteo? Essa semana até falei no meio do ministério de louvor. Aquele que almeja episcopado tem que ser idôneo, marido de uma só mulher, apto a ensinar e que governe bem a sua casa. Se a casa tiver uma bagunça, como é que eu vou governar a igreja de Cristo? A palavra de Deus ela é muito rica, irmãos. Se você caminhar dentro dela, você vai encaixando quebra-cabeça. Fala de santidade, fala de pecado, fala de evangelho, fala de bênção também. Muitas têm sido as propagandas hoje sobre a questão de igrejas também, sobre a questão de teologia da prosperidade. O pastor já falou aqui na escola domingo, a prosperidade não é você ter carro, não. Isso Deus vai acrescentar na sua vida. Prosperidade é o agir de Deus na igreja. Prosperidade é o reino crescendo. Isso é prosperidade.
Você ganhar um carro, uma casa, uma causa na justiça, isso é Deus agindo. Buscar primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o que vai falar, tomar cuidado com as nossas atitudes. Lá em Coríntios também fala sobre a questão dos dons. E eu falo que tem faltado muito dom do amor. Eu sou de um tempo, irmãos, que eu lembro que tem sido falha nisso também. Tem faltado aquele período que quando você vai ter um culto de domingo, né, pastor? Chega a pessoa, vai lá na sua casa te buscar. Tem faltado isso. Tem faltado algo. Eu lembro que quando eu vi uma pessoa ministrando louvor, e sempre acompanhei isso também. Não fala que o culto começa na nossa casa, antes de você vir para a igreja. A gente aprende assim. Então a gente tem que estar atento. Eu lembro que nessa época chegava, tinha aqueles cultos ao ar livre, juntava a igreja todinha, ia, aquilo chamava a rua, enchia. Eu lembro quando eu tinha uma banda na igreja, pegamos um 7 de setembro, ali naquela esquina ali do Cantagalo, combinado, nada combinado. Peguei, levei minha guitarra, debaixo do sol quente, 3 horas da tarde. Então nós e os meninos começamos a louvar a Deus ali na rua, sem nada, combinando com igreja nenhuma. De repente começou a surgir pandeiro, meia-lua, violão, aquela rua encheu. Mas o que estava ali presente era o amor. E quando se há amor no meio do povo de Deus, Deus age. Comunhão é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, não é isso? Que está falando no Salmo 133. É quão bom e quão suave que os irmãos em união. Já cansei de ver essa situação. Eu, quando tinha 4 anos de convertido, tinha uma determinada pessoa que eu tive um problema antes de ir para a igreja. E Deus usou o vaso que está sentado lá atrás, chamada Carlos do Nascimento Frederico da Costa. Nome grande, né? Minha esposa. Eu, naquela festa do louvor rural, a gente aprende apanhando, não é assim, irmãos? E essa pessoa veio para Jesus também. E como é que eu fiquei dentro da igreja? Essa pessoa vinha, eu saí de perto. Ficava até aquela situação, né? Pô, cara chato. Cara chato. Onde eu vou, ele vai também. Minha esposa pegou lá, quando eu estava mexendo no som lá, ela falou assim: você tem que falar com ele também. Você não está vivendo o evangelho? Me cobrou. A mulher na base do lar. Falei para o homem uma adjuntora. Eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu. E nisso ela abriu meus olhos naquele dia. Hoje eu tenho amizade muito grande com esse rapaz. Se eu falar para o pastor, ele vai adivinhar. Rapaz que gosta muito de tirar foto. Lá em Washington, tive um problema seríssimo com eles, irmãos. Por que eu estou falando? Pregação, não só com pregação, mas com testemunho. Eu tenho aprendido a viver evangelho também com testemunho. Sou falho, irmão. Sou certo, sou santo, não. Mas quero me santificar, quero me purificar. Quero ir aos céus. Você também quer essa noite? Amém. Glória a Deus. Então nisso eu peguei uma barra de ferro desse tamanho.
E cheguei para perto dele na rua, falei aqui, ó, ou é você ou eu agora. Por causa de um probleminha, que virou um problemão. Tinha acontecido uma situação lá, ele mexeu com meu avô. Então aquilo me tomou numa ira, fui correndo atrás dele. Como é que depois Deus vai e coloca esse rapaz dentro da igreja? Vira e mexe, ele me dá carona para mim trabalhar. A gente já tomou conta do ministério de louvor junto. Então ali eu vivi isso. E vivo isso até hoje. Por que eu falo para os irmãos? Se você vê lá, o que Deus trata com, o que Jesus trata com Pedro? Se você não perdoar, o Pai que está nos céus também não vai te perdoar. E como é que a gente mantém uma vida de santificação, uma vida santa, se a gente não perdoa o nosso próximo? O ato de perdoar não é só você pegar da boca para fora, não. Isso numa pregação também eu vi essa parte. E Deus tratando comigo. É fácil perdoar, irmão? Não é fácil, não. Não é fácil perdoar. Um dia esse rapaz também, que eu tive um problema assim, ele falou para mim. Porque, ó, Deus fala com você, meu filho. Vocês já viram, só pode ter ser turrão desse jeito, mas o seu coração é de manteiga. E Deus está transformando sua vida. Santificação é um processo. Então, o que eu venho transmitindo para os irmãos nessa pregação? Falar de santidade não é fácil. Subir aqui e pegar a palavra de Deus não é fácil. Eu falo para vocês, o que é mais difícil ainda, viver a palavra de Deus. Mas como assim, irmão? Viver a palavra de Deus. Todo dia nós somos tentados. Todo dia acontece a situação que aborrece a gente. Lá na minha primeira carta de João, o que vai falar? Se dissermos que não temos pecado, aí que estamos pecando. Então eu queria te chamar a tua atenção nessa noite. Vamos rever nossos conceitos, as nossas atitudes. Vamos também vigiar. Vamos procurar melhorar. Senhor, age aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Estou meio falho nisso aqui, ó. Me ajuda. Se você não abrir a sua boca, o Senhor não vai te ajudar. Então que a gente possa ficar com essa mensagem no coração. O pastor tinha até falado, né, da pregação. Se ia dar tempo, estou até passando da hora já. Mas que os irmãos possam ficar com essa mensagem no coração, que aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo vai falar no coração de vocês essa noite, que os irmãos também me perdoem, porque eu também sou falho, não sou melhor do que ninguém aqui, e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero dizer também que vocês estão sendo uma bênção na minha vida. Tenho aprendido muito com essa igreja, que quando você muda de uma igreja e vai para outra, você vai pensando, vai tendo experiência. E nisso eu sou grato a Deus pela experiência que eu estou tendo neste lugar. E Deus se faz presente no meio de nós. Amém? As palmas glorificam o Senhor. Passo a palavra.